Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, eu sou o Vitor Taveira, você está assistindo mais uma edição do Política ES, programa do Século Diário sobre política e poder no Espírito Santo. Está disponível no YouTube do Século Diário, no Spotify e outras plataformas de podcast. Você pode procurar pelo Século Diário lá e curtir para receber essas e outras novidades. Estamos também no Instagram, @tvséculo. Segue a gente lá para acompanhar. Hoje recebemos aqui Maurício Abdala, professor de filosofia da UFES, educador popular, coordenador pedagógico da Escola de Fé e Política. Bem-vindo e obrigado pela presença. Obrigado, Vitor. Prazer estar aqui no seu programa. Eu vou começar daqui, né? Você que trabalha com a Escola de Fé e Política, eu queria perguntar sobre isso. Fé e política, tem como isso dar certo? Já deu certo? Bom, já deu errado? Vou começar com já deu certo, né? Já deu certo. Essa experiência da fé, pelo menos a fé cristã, ela é uma experiência profundamente política, porque ela parte da história dos judeus antigos, né? Do chamado Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento, como alguns chamam, e que tem o seu início, toda a epopeia, na libertação da escravidão do Egito, e era uma escravidão econômica, política e social, né? Então, toda a experiência de Deus, aquele povo, a experiência de fé, se vinculou a essa libertação de um poder político do faraó do Egito e de um domínio econômico que mantinha um povo todo escravizado. E durante todo o período da história que está contido no Antigo Testamento, a história de reinados, história de profetas que criticavam os reis, que tentavam estabelecer leis, que promovia a justiça e depois via também que estava desviando desse caminho. E com o Evangelho, com a história de Jesus foi uma pessoa profundamente política. Não tinha como não ser, porque o poder político e religioso naquela época era vinculado. Então não tinha como você falar de fé ou falar, por exemplo, da principal mensagem de Jesus, que era o reino de Deus. Falar reino naquela época era falar de uma organização política, não, porque as nações eram todos reinados, não eram repúblicas, não eram democracias, né? Eram tudo reinos ou impérios. Então, quando falava de um reino alternativo, estava falando de uma organização política e econômica e social alternativa. Então, essa vinculação ela sempre existiu e continuou existindo, só que nem sempre do lado dos oprimidos, do lado dos mais fracos, né? Durante muito tempo a fé foi utilizada até como instrumento de dominação. Durante muito tempo, incluindo hoje, né? Usada como instrumento de dominação. Então, mesmo quando se achava que a igreja não discutia política, ela estava lá inaugurando quartéis, inaugurando obras do poder público, abençoando exércitos e tudo mais. Então, sempre houve essa vinculação. O que ocorreu na América Latina é que, a partir dos anos 60, final dos anos 60, a igreja, pela sua experiência junto ao povo latino-americano, uma experiência de povo sofrido, escravizado, discriminado, resolveu se colocar ao lado daqueles com os mais pobres, né? Daqueles com quem os agentes de pastoral, os padres, os bispos conviviam. E a partir daí percebeu que a política era um caminho para a resolução dos problemas dos mais pobres. E houve não uma entrada da igreja na política, mas uma mudança de posição que aí sim incomodou. Tá? Incomodou e gerou bastante organização social, política, mexeu na conjuntura. E por mexer na conjuntura também teve uma reação. E essa reação foi, agora sim, tem que falar que a igreja não pode participar de política, que fé e política não se misturam. Se misturaram na história inteira, sempre do ponto de vista dos dominadores. Quando passa a se discutir a política do ponto de vista dos dominados, aí aparece a história de que fé e política não podem se juntar. Mas nunca foi também uma relação unânime e pacífica dentro da própria igreja, né? Não, na verdade... Eram setores da igreja que se posicionaram isso, dentro de uma perspectiva até teológica, né? De uma perspectiva de entendimento sobre a religião, sobre o papel dela e tal, mas sempre com reações internas. O que ocorreu na América Latina parece que foi em alguns momentos uma hegemonia até desse campo progressista. Sim, em relação ao conservadorismo, não em todos os países, né? Exato. Teve ditaduras em que a igreja foi fundamental no processo, também foi no Brasil, embora no Brasil aí você tem os dois lados operando ao mesmo tempo, né? Nunca houve unanimidade na igreja desde o seu surgimento. Tá? Pedro e Paulo já brigavam, já discutiam com relação a concepções. Se, por exemplo, para ser cristão tinha que primeiro se tornar judeu, para participar da comunidade dos cristãos, precisava ser circuncidado, se precisava aderir aos costumes dos judeus. Nunca houve nenhum consenso. O que há, de fato, é essa
transição de hegemonia, né? E aqui na América Latina houve essa transição e nos anos 70, 80, os setores progressistas se tornaram hegemônicos. A participação da igreja na luta contra a ditadura, né, da igreja católica e também de algumas igrejas evangélicas foi fundamental, né? O livro Brasil Nunca Mais, todo um processo de denúncia das torturas da ditadura foi coordenado pelo Dom Paulo Evaristo Arnes e pelo pastor Jaime Wright da Igreja Presbiteriana Unida, né? Então, o Rabino Henri Sobel teve também participação. Aqui no Espírito Santo também grandes figuras, né? Arcebispos. Sim, o Dom João Batista da Mota Albuquerque, né? E o Dom Luiz Fernandes, enfim. Então, houve esse período. Aí, como eu digo, houve uma reação também, por parte, inclusive, da Igreja Romana, e também dos poderes, né, principalmente dos poderes ligados ao sistema, e houve, a partir dos anos 90, metade dos anos 90, foi havendo uma transição dessa hegemonia. Hoje nós temos ainda agora uma hegemonia dos setores conservadores, apesar do Papa ser um Papa extremamente progressista, não dos papas mais, quer dizer, o Papa mais progressista que a igreja já teve, mas também o primeiro latino-americano, né, o primeiro a ter percebido de perto o sofrimento das pessoas e a necessidade da igreja estar do lado deles, né? Mas então tem uma hegemonia do setor conservador e aí tem também dentro da igreja aqueles que querem retomar essa discussão de fé e política a partir de quê? Não a partir de uma ideologia, não a partir de uma posição política tomada antecipadamente, mas a partir da reflexão da própria doutrina social da igreja e dos evangelhos. Porque a própria CNBB, que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, ela tem posições progressistas em questões sociais, especialmente, né? Às vezes, ela já teve mais. Né? A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, ela já teve mais. Né? Nós temos uma presidência que está mais pendendo para o lado mais conservador. Né? E embora, às vezes, com relação à política, tenha alguns posicionamentos, né? Mas do ponto de vista dos costumes da moral, tem tido ainda alguns posicionamentos conservadores. Agora, há um grupo de bispos chamado Bispos do Diálogo pelo Reino, que são mais de 150 bispos, que às vezes fazem notas, não em nome da CNBB, mas em nome desse grupo, né? Um grupo de bispos progressistas que fizeram uma carta, inclusive, no primeiro turno do segundo turno das eleições, né? Das eleições presidenciais, se posicionando abertamente a favor da candidatura de Lula, não por apego ao Lula, mas por reconhecer o risco que seria para as políticas sociais, para o atendimento aos mais pobres, uma reeleição de Bolsonaro, e para a própria democracia, né, uma reeleição de Bolsonaro. Então, houve uma carta assinada pelos bispos do Diálogo pelo Reino. Você tem aí nós estamos falando principalmente da Igreja Católica, né, que você tem assim esse recrudescimento, né, alguns posicionamentos mais conservadores, mas o que vai definir essa posição da igreja, essa associação da igreja com uma política conservadora é especialmente o meio evangélico, né? Embora também não é unânime, a gente vê movimentações, mas são minoritárias. Como é que você enxerga esse fenômeno da associação, né, da política? Porque você falou que pode dar certo, mas parece que em alguns setores, muitas vezes não está dando certo, né? Porque você tem uma mistura bem perigosa aí de alguns elementos políticos religiosos. Qual que é o limite disso? O que cabe, o que não cabe? Então, tudo depende da concepção que a pessoa apresenta com relação ao que é essa relação fé e política. Tradicionalmente, a linha de relação fé e política que chegou a gerar um movimento nacional de fé e política, do qual eu faço parte, né? Eu como membro... É interreligioso. Ele é ecumênico, né? Ele se coloca como ecumênico, embora ainda sempre tenha uma maioria de pessoas católicas, né? Mas faz parte desse movimento o Frei Beto, o Pedro Ribeiro de Oliveira, o Leonardo Boff, figuras mais conhecidas, né? Alguns que tiveram mandato, não faz parte desse movimento fé e política. Tem uma concepção que é o seguinte, que a relação fé e política é para que, por meio da fé, se estimula o cristão a participar na política e se colocar do lado dos movimentos sociais, do lado dos oprimidos. Não é aquele estímulo que fala assim, vai lá e toma o poder e coloca em prática a Bíblia. Porque isso seria aquilo que é chamado entre os muçulmanos de Sharia, né? É transformar a lei civil na lei religiosa, na lei do Alcorão. Não era essa a perspectiva, nunca foi. Não é você entrar na política para poder pregar os valores da igreja, os valores que se acredita sejam os valores da Bíblia, transformar as leis da Bíblia em leis civis. Essa concepção que gerou esses movimentos, ela foi hegemônica, como eu disse, até os anos 90, mas houve uma reação muito grande, inclusive reação registrada em documentos da CIA.
Tá? Documentos que não são secretos. Quando fala assim, documento da CIA, o pessoal acha que eu entrei lá na CIA, roubei algum documento e tal. Não, são documentos publicados e que mostravam o risco que eles consideravam a teologia da libertação para os interesses dos Estados Unidos da América Latina. O que fizeram? Óbvio que fizeram uma reação. E essa reação se traduziu no estímulo aos movimentos neopentecostais, tanto dentro da Igreja Católica como no setor evangélico. Então, o setor evangélico ele não é unânime, inclusive não existe uma igreja evangélica. Né? Exato, é um conjunto de denominações religiosas que vai desde a igreja luterana, histórica, até igrejas que abrem como botecos nas esquinas, né? Um pastor resolve abrir uma igreja. Então, esse setor muito amplo, ele tinha também um setor progressista, mas houve um estímulo muito forte, inclusive com dinheiro pesado, para que se colocasse na cabeça das pessoas uma religião mais alienante. A religião neopentecostal ela coloca você com Deus, promete resultados imediatos na sua relação com Deus e gerou um fortalecimento, inclusive, de picaretas que se aproveitaram desse estímulo para criar igrejas, manipular pessoas e ganhar dinheiro. Só que esse setor cresceu tanto que eles começaram a ter outras intenções, como, por exemplo, participar da política e assumir o poder. Aí que surge o contexto da teologia do domínio, que é uma teologia que pensa não a participação dos cristãos na transformação da sociedade, mas a assunção do poder pelas igrejas e a imposição das regras da igreja a todas as pessoas da sociedade. Então, a proibição do casamento homoafetivo, a proibição do aborto, a proibição de uso de drogas. É como se quisesse transformar as regras civis, a Constituição, num conjunto de regras que, imagina, está na Bíblia. É uma espécie de Sharia. Né? Então, são concepções distintas. Então, o que dá errado é quando você acha que tem que assumir a política para colocar em prática as regras da sua religião, não compreendendo a laicidade do Estado, que é o que está acontecendo com essa chamada bancada evangélica. Né? Agora, a discussão de fé e política que nós fazemos é de estimular os valores da solidariedade, da opção pelos pobres, da transformação da sociedade, da justiça, da divisão dos bens, da partilha, em militância política por meio dos movimentos sociais. Evidentemente, ninguém que tem essa concepção de cooperação, partilha, solidariedade, divisão dos bens, vai entrar num partido de extrema-direita. Né? Então, óbvio que vai haver uma identificação dos cristãos desse campo de fé e política com partidos que estão na esquerda ou, no limite, na centro-esquerda. Eu queria voltar um pouquinho, né, nessa discussão, por exemplo, sobre a Igreja Católica. A gente fala dos anos 80 para os 90, principalmente, anos 70. Enfim, essa força que teve as comunidades eclesiais de base, as pastorais sociais, que eram, digamos assim, essa capilarização, né, dessa relação de grupos ligados à igreja, mas que faziam, mas fazem ainda, um trabalho social e político, aí não político partidário, mas político nas comunidades e tudo mais, né? Por que você acha que isso perdeu força? Se é que você considera que perdeu. Né? Não, perdeu. Eu estou partindo do pressuposto que isso perdeu. É um pouco óbvio, né? Por que isso perdeu força e o que você enxerga aí também de possibilidades, né? De retomar esse tipo de capilaridade que parece que é o que a esquerda perdeu, né? Não, perdeu força, mas como eu disse, houve um projeto para que isso acontecesse. Né? Houve, por exemplo, você ter os padres ligados à teologia da libertação, tinha como único meio de comunicação com as comunidades ali a missa, uma reunião na comunidade que tinha que trazer as pessoas. Um padre, como o padre Marcelo Rossi, que absolutamente alienado de qualquer campo da política, pelo menos explicitamente, né, que substituía a mensagem do evangelho por cantos e por historinhas vazias, ele tinha Faustão, Hebe Camargo, Gugu, Silvio Santos, ele estava o tempo todo na televisão. Então você vê que aí há uma facilitação para que as pessoas comecem a se direcionar para um outro estilo de religião, um outro estilo de vivência religiosa. É muito mais legal você seguir o padre Marcelo Rossi, cantar sem compromisso, do que você chegar na comunidade e ali você ouvir falar sobre questões sociais e tal. Então, houve uma investida muito grande. Houve, por exemplo, dos setores neopentecostais evangélicos da Amazonas. Lá tinha missionários católicos ou mesmo evangélicos tradicionais
que tinha que viajar 9 dias de barco para ir de uma comunidade a outra. E, de repente, viam pastores neopentecostais chegando de avião anfíbio. Né? De onde conseguiram isso? Né? De onde que consegue todo esse dinheiro? Então, houve uma investida muito pesada, inclusive em acordo com o Vaticano, no tempo de João Paulo II, para que essas iniciativas das comunidades eclesiais de base, não é que elas fossem proibidas, mas que se formassem cada vez mais padres numa linha espiritualista, numa linha de afastamento da realidade, e acabou, então, conseguindo fazer essa hegemonia. A gente sabe como os Estados Unidos trabalham. Eles não trabalham chegando e jogando bomba. Né? Então, eles colocaram em 88, numa reunião que está documentada, dizendo que era preciso travar a guerra cultural na América Latina. E que dessa guerra cultural, um dos inimigos era a teologia da libertação, junto com as universidades e com a imprensa livre. E nós vemos tudo isso a partir dos anos 90, com George Bush, o pai, né? Uma investida com relação aos meios de comunicação. As universidades começam a aparecer as teorias pós-modernas, começam a aparecer as teorias que dizem que o marxismo está morto e que agora não existe possibilidade de transformação macro, que as questões agora são questões pontuais e localizadas. Isso teve muito estímulo. E aí, claro, você vai ver um recrudescimento não só da ação política das igrejas, mas também uma mudança na perspectiva da ação política das universidades. Né? É como nós estamos vendo hoje. Né? As universidades não têm a participação nessa onda de transformação social ampla como tinha antes. Agora muito mais são questões locais ou temas identitários, que embora sejam extremamente importantes e trabalhados inclusive antes dos anos 90, eles vêm para as universidades com uma ideia de alguns autores europeus e estadunidenses que desvinculam as questões identitárias das questões econômicas e sociais. Porque quando fala assim, na universidade a gente ouve muito falar, e de tanto ouvir falar as pessoas acreditam, né, que os temas relacionados à raça, gênero e etnia foram trazidos nos anos 90 pelas teorias pós-modernas. Isso é mentira. Né? O Luiz Carlos Prestes falava da importância do comunismo para os negros que tinham sido libertos, entre aspas, da escravidão. O próprio documento de Medellín, da Conferência Episcopal de Medellín, que marca essa virada da igreja, ele identifica o pobre como pobre pela raça, o pobre pelo gênero, o pobre, não só o pobre econômico. Então não é novidade nenhuma. Nos anos 60 a igreja discutia isso. Mas o que acontece nos anos 90? Acontece quase que uma fala do sistema dizendo o seguinte: vocês querem ser rebeldes? Eu tenho um pacote para você ser rebelde. Fala só sobre essa questão, mas não toque na questão econômica. Tá? Pode falar sobre raça, pode falar sobre gênero, desde que vocês não identifiquem as raízes da opressão de raça e de gênero no sistema econômico. Tá? E a gente vê os resultados que isso provocou, até mesmo na esquerda. Tá? Uma esquerda que tem dificuldade de discutir os grandes problemas econômicos do país e às vezes está se digladiando com questões que não estão enraizadas nessa estrutura econômica. Agora, hoje, quando a gente fala de trabalho de base, eu não consigo identificar melhor estrutura que essa das igrejas evangélicas descentralizadas. Isso é muito interessante e complexo, porque, como você falou, elas não têm uma relação como a Igreja Católica, que tem o Vaticano, que tem um comando, que tem. Mas elas operam, em sua maioria, de uma maneira muito similar, né? E elas conseguem ter um alcance. E hoje, com essa máquina de produção de notícias, inclusive de fake news, ela é uma máquina que consegue distribuir muito fácil também as informações que se quer fazer chegar a certos públicos, né? Queria saber como é que você enxerga, essa maquinária, né, de transmissão ligada à extrema-direita, e 2, o que pode ser feito como uma alternativa, né, para que a esquerda volte a ter alguma capilaridade. Bom, valeria $1 milhão nessa pergunta. Se eu tivesse a resposta exata, mas eu acho que você pode trazer uns apontamentos para a gente pensar um pouco sobre isso. Hoje eu concordo que não há na América Latina possibilidade nenhuma de se tentar uma transformação social ou uma democracia participativa com as massas abrindo mão do elemento religioso. Tá? Isso é impossível porque é uma coisa arraigada culturalmente na América Latina, e aquele que rejeita a cultura do povo, rejeita esse próprio povo. Então, o dado é esse. A extrema-direita e o poder estadunidense percebeu isso. Percebeu isso, inclusive, com a experiência da Revolução Iraniana nos anos 80, e eles perceberam a coesão, o grau de coesão que a crença religiosa traz
para a participação política e até mesmo revolucionária. Perceberam isso na Nicarágua, onde os cristãos participaram da Revolução Sandinista, inclusive com padres tendo ocupado o ministério, dois ministérios da educação e da cultura do governo sandinista. Perceberam como é que isso estava gerando coisa aqui nos outros países da América Latina, os cristãos participando também do processo revolucionário de El Salvador. Eles perceberam isso. Então não há. Eles perceberam e ganharam, né? Às vezes a gente fica pensando que é preciso rejeitar ou para poder lutar contra o moralismo dos evangélicos fundamentalistas ou de charlatães da fé, como Silas Malafaia, Bispo Macedo, Marco Feliciano, Magno Malta, etc., que, na minha opinião, eu até suspeito de se tem fé de fato, porque quem acredita num Deus, né, teria pelo menos medo de usar esse Deus para ganhar dinheiro, porque se Deus é onipotente e onisciente, ele vai saber que você está fazendo isso e vai poder te punir. Então, teria pelo menos um certo limite. Mas, enfim, eles perceberam, e aí é preciso que as pessoas entendam que não é o caso de você ficar ridicularizando, disputando ou fazendo chacota com esse moralismo das pessoas que frequentam essas igrejas. Porque eles não têm culpa por aquilo que seus pastores fazem. Tá? É preciso conquistar essas pessoas a partir da sua própria fé. Por exemplo, eles pegam a Bíblia e lê de forma fragmentada. Tá? Fica pensando uma coisa lá no Antigo Testamento que fala, olha aqui, está dizendo que não pode dois homens se deitarem. Mas não pega, por exemplo, lá no Novo Testamento, quando os primeiros discípulos, os primeiros cristãos, eles dividiam tudo. Tá? Uma das coisas que está lá duas vezes no Atos dos Apóstolos, dizendo, olha, a sociedade criada pelos cristãos não pode haver propriedade privada. As comunidades aboliam a propriedade privada, diziam, olha, tudo aqui, quem entrar nessa comunidade vai ter que vender o que tem e tudo vai ser colocado em comum, para que ninguém passe necessidade. Por que essa parte eles não querem pensar? Né? Mas é preciso mostrar que isso está ali. Então, o trabalho de formação política dentro dessa cultura religiosa, ele tem que ser feito por dentro dessa cultura religiosa. É o que se chama de inculturação, quando se trata porque na teologia e na reflexão religiosa, se fala da inculturação, que é o seguinte, é você anunciar o evangelho dentro da cultura de cada povo. Agora, é preciso que as forças democráticas, de esquerda ou não, porque no Brasil o problema não é só direita e esquerda, nós estamos vivendo uma extrema-direita antidemocrática, então as forças de esquerda e democrática têm que perceber que elas precisam fazer uma espécie de inculturação, que é o seguinte, passar a mensagem política e democrática dentro da cultura do povo. E se a cultura do povo é uma cultura religiosa, tem que se respeitar essa cultura e fazer fermentar esse espírito democrático, essa concepção e conhecimento de sociedade a partir da própria religião. A Escola de Fé e Política faz isso. Ela pertence à Arquidiocese de Vitória, ela é uma escola oficial da Arquidiocese de Vitória e ela tem o trabalho de fazer os cristãos católicos perceberem que o fundamento da sua fé é a justiça, é a partilha e não o ódio. Tá? Não dá para você falar de uma religião... Nós estamos falando de uma religião que tem como fundamento uma figura histórica, Jesus, que nasceu Jesus de Nazaré, conhecido como Jesus de Nazaré, que pregava o amor o tempo todo. Tá? Pessoas podem concordar ou não com ele, mas era uma pessoa que pregava o amor. Não faz sentido a gente admitir que uma pessoa como Silas Malafaia, que exala ódio o tempo todo, que não consegue falar com calma, que fala sempre brigando, ele chega a ficar rouco de tanto ódio com o qual ele fala, que uma pessoa dessa, que só sabe falar de condenação, represente uma religião que prega o amor. E é preciso fazer com que as pessoas entendam isso. Tá? Que ali não tem amor, que amor não é metralhar os inimigos, amor não é armar a população, tá? Amor não é você discriminar as pessoas, amor não é você condenar as pessoas. E se as pessoas perceberem isso, é possível que por meio da sua religião elas queiram uma sociedade diferente e não adiram a esse tipo de fé ou de discurso de pseudo-fé que faz as pessoas aderir aos projetos de ódio, principalmente carregado pelo Bolsonaro. Agora, já chegando no finalzinho da nossa entrevista, né, queria saber qual é a sua avaliação sobre o governo Lula, porque parece que há muitas dificuldades, é um cenário muito adverso, muito específico, uma conjuntura específica, que tem dificuldades de
tanto de projetos como de comunicação dentro do governo, me parece. O governo Lula, analisar o governo Lula é extremamente complexo porque envolve um contexto muito grande. Nós tivemos o governo Lula 1 e 2, que o Lula saiu com 87% de aprovação, o Lula conseguiu fazer coisas que ninguém fez no Brasil até hoje, e setores da esquerda queriam mais, e eu incluído. Eu era uma das pessoas que achava que o governo podia ter avançado mais no primeiro e no segundo governo, quando já tinha uma influência grande sobre o Congresso Nacional, um apoio popular muito grande. As pessoas tendem a avaliar agora o governo Lula 3 sem entender o contexto no qual ele se elege. E esse é o grande erro de avaliação que a gente pode fazer. Nós temos que entender que o governo Lula não é governo Lula, é um governo de coalizão que teve como principal vantagem evitar a reeleição do pior presidente que o Brasil já teve até hoje, do presidente que queria acabar com as instituições democráticas, um presidente que não fez absolutamente nada para salvar a vida dos brasileiros na pandemia. Então, era para evitar uma catástrofe. Então, a vantagem da vitória do Lula foi a própria vitória do Lula, de ter evitado a reeleição de uma pessoa que agora nós estamos vendo as investigações e vendo como era sério a possibilidade de um golpe de Estado e de um sistema repressivo, um sistema autoritário no país. Agora, para poder conseguir isso, teve que botar Geraldo Alckmin na vice-presidência. Geraldo Alckmin não é uma pessoa de esquerda. Está no PSB, mas não é uma pessoa de esquerda. Teve que colocar Simone Tebet no Ministério do Planejamento. E a Simone Tebet não é uma pessoa de esquerda. Teve que compor com alguns partidos, colocando até gente do União Brasil no governo. Sem contar que uma das coisas que as pessoas também não percebem é que a esquerda ganhou a eleição para uma parte do executivo. Não é nem o executivo inteiro. O Congresso Nacional está dominado pelo centrão e pela extrema-direita. E por um centrão que se submete muito mais à extrema-direita do que mesmo até os benefícios que o governo Lula tem feito. Então é um governo limitado pelo mercado financeiro, o Banco Central nas mãos do mercado financeiro, o Congresso na mão do centrão e da extrema-direita e o próprio governo com pessoas com visões mais liberais ou visões nenhuma, né? Então é um governo que vai ter muitas limitações. Agora, o que a gente tem que compreender nesse pouco tempo que a gente tem para falar é o seguinte: nós vivemos uma ameaça no Brasil que é a ameaça daqueles que querem acabar com a democracia e implantar um regime autoritário e possivelmente baseado em preceitos morais extremamente repressores que pode ser um mal para a sociedade. Esse grupo ganhou as eleições gerais em 2022. Lula ganhou as eleições, mas quem ganhou as eleições nas Assembleias Legislativas e no Congresso Nacional foram essas forças. As forças democráticas, volto a dizer, não são as forças de esquerda, os liberais democráticos, os de centro-esquerda, os de direita, da direita tradicional, todos esses deveriam se unir contra essa onda antidemocrática que nós estamos vivendo. E nós tivemos uma derrota, mas conseguimos colocar um muro de proteção antes que esse exército venha e aniquile de vez as forças democráticas. Esse muro de proteção é o governo Lula. É um muro frágil, provisório, que se ele cai, a questão que a gente tem que pensar é o seguinte: que armas nós temos preparadas para enfrentar essa extrema-direita? Então, é preciso avaliar o governo Lula dentro dessa ótica, dentro desse contexto, e ver aí estrategicamente o que ele deve fazer com esse muro. O que é melhor fazer com esse muro? Aproveitar que ele está lá, dar uma seguradinha e organizar nossas tropas para poder enfrentar o avanço da tropa inimiga, ou ficar jogando pedra no muro e reclamando que ele não foi feito de acordo com as regras precisas da engenharia militar, ou ficar tentando derrubar o muro junto com as forças de oposição que estão tentando derrubá-lo. Então, é uma questão de análise estratégica. Infelizmente, as pessoas hoje não analisam estrategicamente. Eles falam o seguinte: ou o Lula concorda comigo em tudo que eu penso, ou ele concorda comigo em tudo que eu tenho de concepção de sociedade, ou ele não presta. Essa é uma análise muito fácil para pessoas como eu, que tem estabilidade no emprego, salário garantido no fim do mês, que não passa fome, que tem casa própria, que anda de carro. É muito fácil eu ficar no meu gabinete fazendo análise do governo Lula. Agora, o que representa uma queda do governo Lula e a ascensão da extrema-direita para o trabalhador, para a doméstica, para o desempregado, para o homem do campo, para o sem terra? É isso que a gente devia pensar um pouco mais. Eu vou ficar um tempão com essa metáfora do muro aqui, pensando, né? Mas eu fiquei justamente pensando isso. Em Brasília, quem acompanha o clima lá é de que, cara,
Agora são praticamente 2 anos para fazer acontecer, para que não volte à extrema-direita. E isso é analisado, quem está analisando seriamente, com muita preocupação, porque tem eleições nos Estados Unidos, Sim. tem todo esse processo, Sim. né, acontecendo na França, na Europa, e forças muito poderosas economicamente e politicamente operando para que essa extrema-direita volte. O Brasil, obviamente, é um elemento estratégico. Então tem essa coisa de corrida contra o tempo e parece que há uma dificuldade muito grande do governo encontrar um rumo para que não é continuar, né, remendando esse muro, mas fazer essa ofensiva que você falou, né? Sim. E me parece que até agora tá mais nesse sentido de remendo, de segurar esse muro que está sendo pressionado. E eu acho que o papel fundamental não vai ser nem tanto do governo, mas da sociedade civil na formação das consciências. Porque é o seguinte, nós estamos vendo aí com provas de que a melhoria nas condições econômicas não está se revertendo em apoio ao governo, ou redução do apoio à extrema-direita. Então, essa redução do apoio à extrema-direita vai se dar quando os movimentos sociais, os partidos de esquerda, as igrejas fizerem formação de consciência, como fizeram no passado e deixaram de fazer agora. Não vai ser um sucesso do governo que vai garantir a derrota da extrema-direita. Esse é um grande problema. Então, nós temos que aproveitar esse muro para a gente, sociedade civil, organizações da sociedade civil, movimento sindical, partido de esquerda fazerem formação. Aí eu pergunto para todo mundo que está ouvindo, que participa de algum movimento ou da direção de algum movimento, quanto de formação da base tem sido feito, inclusive formação dos dirigentes? Pode ver os partidos de esquerda, quais são os eventos de formação, os movimentos sociais, tirando o MST. Né? Quais são os movimentos que estão hoje batalhando pela consciência da sociedade civil? Você vai ver que são poucos. Então, muito poucos, né? Então esse muro pode cair e pegar a gente desprevenido. O governo, de certa maneira, tem uma estratégia ainda tímida, mas vem acontecendo movimentações que são pequenas dentro do grosso de um orçamento, de fortalecer entidades de base, fortalecer os movimentos sociais, não para fazer política partidária, porque isso seria contra a lei, mas que esses movimentos e esses grupos que já existem possam fazer trabalhos que estimulem, né, a democracia, a cidadania. Sim, a Secretaria Nacional de Participação Popular está fazendo um programa de educação popular, teve um seminário Sudeste agora dia 13, 14 e 15 em São Paulo, eu estive presente, o governo está pensando, de fato, estimular as entidades a fazer a educação popular no sentido da formação da consciência, da formação cidadã. Isso é super importante. Agora, as entidades, como eu digo, a sociedade civil tem que fazer, não existe poder só no Estado. Né? O poder é Estado e sociedade civil. É isso, obrigado, Maurício Abdala. Esse foi o Politicast, programa semanal do Século Diário, vai lá todas as quintas-feiras, 17 horas. Produção e locução minha, Vitor Taveira. Apoio técnico aqui hoje do Tony Braga, no estúdio 42B. É isso. Até logo. Valeu. Política ES. Uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo.